Teste para obreiros. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10 diz assim: E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Estava analisando aqui na palavra de Deus a respeito de obreiros da casa do Senhor, de servos de Deus, de pastores, de presbíteros, de diácono. Fiquei pensando na situação a qual eu passei quando Deus fez uma chamada na minha vida para trabalhar na sua obra como obreiro da sua casa. Certo dia, fui desafiado por meu vizinho. Eu morava em uma casa, igual era a minha, que tinha um terreno numa largura, num comprimento de 10 por 40. Terreno grande, eu fiz uma casa pequena no meio do terreno e ficou um terreno enorme para trás. Naquela região, aquelas quadras, a quadra que havia os lotes de terreno, cada um tinha o mesmo tamanho. E o meu vizinho, ele comprou também um terreno, vizinho ao meu, e construiu 7 casas de aluguel. Naquelas 7 casas de aluguel, ele pegou todo o esgoto, toda a sujeira, de onde viesse do banheiro, da pia, da cozinha, do quintal, e ele não fez uma caixa no seu quintal, abriu o muro, uma parede, colocou 5 bocas de esgoto para cair no meu quintal. Todo tipo de sujeira. Aquilo me aborreceu, me inquietou, e fui conversar com ele, falando que estava errado, que não concordava com aquela forma dele fazer, sem conversar, sem se explicar o que estava acontecendo. Ele me desafiou com tom de ironia, tom de deboche, tom de provocação. E ele me falou algo. Falou: olha, eu decidi fazer a caixa de esgoto no seu quintal. Eu disse: mas no meu quintal, pelo certo, pelo normal, cada pessoa que tem seu terreno faz sua caixa de esgoto no seu quintal, não é no quintal do vizinho. E ele, com tom de deboche, com tom de ironia, com tom de provocação, com tom de desfeita, com tom de machismo, me desafiou dizendo assim: eu vou provar para você que eu vou fazer no seu quintal a caixa de esgoto. Aquilo me subiu ao coração, mesmo como servo de Deus, como cristão. Os 4 anos de cristão, havia aceitado a Jesus, não tinha muita experiência, não tinha muita, como ainda estamos aprendendo, não tinha uma certa intimidade com Deus assim para entender certas coisas. E aquilo me desafiou a minha natureza humana. Aquilo me subiu uma ira, me subiu algo que não me deixou aceitar aquela situação, por ser uma provocação, pelo tom de voz dele, pela maneira dele agir. E como homem, como servo de Deus, como pessoa que tem direito pela lei, pela Constituinte, eu sabia que ele estava errado. E eu pensei comigo: aquilo ali está errado. E eu não vou aceitar de modo nenhum que ele continue com aquele esgoto lá no meu quintal. Deu vontade de pegar algo e tapar e tampar a boca daqueles 5 bocas de esgoto. Me deixou com muita vontade, mas Deus me controlava e eu não conseguia tomar uma atitude de vingança, uma atitude de revolta, uma atitude de machismo, uma atitude carnal. Mas eu fui até ele, irado, e falei para ele que ele não iria fazer no meu quintal a caixa de esgoto. E ele continuou me desafiando: eu vou provar para você que eu vou fazer no seu quintal a caixa de esgoto. Olhei para mim mesmo
voltei para minha casa, fervendo, irado, bravo, cheio de direito, e falei comigo: eu não vou aceitar. E aquela raiva entrou no meu coração, aquela mágoa, aquela rancor, que eu fiquei com vontade de não querer vê-lo na minha frente, de tanta ira. Mas eu passei alguns dias com raiva dele, irado com ele. E a primeira noite eu fui, antes de dormir, temos o hábito, pela misericórdia de Deus, de orar, de falar com Deus, de conversar com Jesus, de sentir a sua presença, de encher os olhos de lágrimas com a presença do Espírito Santo. Olhando aquela situação, aborrecido com o vizinho, cheio de rancor no coração, eu fui orar e naquela primeira noite eu não pude sentir a presença de Deus. Eu não pude encher os olhos de lágrimas na comunhão com o Espírito Santo. Eu não pude sentir o abraço de Jesus naquele momento de oração. Parecia que Jesus não estava ali. Parecia que eu estava falando com nada. Não tinha sentido a oração. E eu me levantei ali meio angustiado, sem conseguir orar. Fui dormir. No outro dia, a decisão também, irado, de não deixar o vizinho fazer aquela caixa de esgoto no meu quintal. Desta forma, a segunda noite eu fui orar. E da mesma forma, Jesus não se fez presente. O Espírito Santo não alegrou a minha alma, não alegrou meu coração, não testificou a presença gloriosa quando nós estamos em comunhão com Ele, quando nós estamos submissos à vontade dEle. Desta forma eu fiquei continuando irado com o vizinho. Mas na segunda noite Jesus também não estava presente. Os olhos não encheu de lágrimas. A alma não se alegrou, não consegui orar, me levantei meio entristecido e fui dormir a segunda noite sem conseguir orar. No dia seguinte repetiu a mesma coisa. No terceiro dia eu fui orar novamente. Aí me incomodou. Perguntei para Deus: Deus, o que está acontecendo? O que foi que eu fiz? Onde eu pequei? Onde eu te entristeci? Para que o Senhor não se faça presente, como é de costume, ao orar, sentir a tua presença, ao orar, chorar na tua presença, ao orar, ouvir a tua voz. Jesus falou no meu coração: você quer sentir a minha presença? Você quer chorar na minha presença? Você quer sentir o gozo da minha presença? Eu tenho um negócio para você. Vá até o seu vizinho e diga para ele fazer a caixa de esgoto no seu quintal, onde ele escolher. Eu disse: não, isso aqui não é de Deus. Isso aqui é pensamento da minha cabeça. Eu estou certo, o vizinho está errado. A lei da Constituinte me dá direito. Deus é pelo certo, eu não estou provocando ele, é ele que está me provocando. É ele que está ultrapassando os limites. E daquela forma, o Espírito Santo não voltou a me permitir a comunhão com o céu, a me permitir sentir a sua presença, a me permitir, quando ter uma oportunidade, ter algo para falar da sua parte. Enquanto eu não cheguei até o vizinho e mandei que ele fizesse a caixa no meu quintal. Mas o interessante foi a forma de falar com ele. Chegando até ele, chamando ele na porta dele, ele, quando me viu, já apareceu, já levantou o tom de voz, perguntando a mim o que é que eu queria. Pela forma que eu disse que eu não aceitaria fazer a caixa de esgoto no meu quintal. E eu tive que suportar a zombaria dele, a provocação dele, a autoridade dele estando errado. Ele me falou: o que é que você quer? Eu disse: eu vim aqui falar para o Senhor que o Senhor pode escolher no meu quintal onde o Senhor quiser fazer a caixa. Ele falou: irmão, posso fazer? Então eu vou fazer agora. Eu não falei para você que iria fazer a caixa no seu quintal, eu vou fazer agora. E eu perguntei para Jesus: Senhor, eu tenho que suportar isto? Jesus falou: tem que suportar. Se você quiser comunhão com o meu Espírito, se você quiser estar na minha presença, você vai ter que fazer isto. E
pela graça que Deus nos dá, por necessidade de comunhão com Deus, por necessidade, por carência, por dependência, por ansiedade de gozo da salvação, pela graça de Deus, eu tive que aceitar. Então imediatamente ele já saiu pela porta dos fundos, com um monte de ferramenta, e passou pelo meu quintal, e começou a cavar lá onde ele quis escolher. Olhando aquela situação, eu falei, Jesus, eu tenho que deixar isso aí, Jesus. Jesus falou, você tem que deixar. E tem mais. Ajude a ele a fazer a caixa. Falar pode parecer muito fácil hoje. Mas na hora tem que ser crente. Tem que ter graça de Deus. Tem que ter temor a Deus, tem que ser submisso à voz do Espírito Santo, mesmo quando nós estamos certos, mesmo quando nós estamos com o direito, mesmo quando nós estamos com a razão. Ouvir a voz do Espírito Santo é necessário. Obedecer à vontade de Deus é indispensável para aquele que quer comunhão com o Senhor. E por necessidade, por carência de Deus, pela graça que Deus me deu, pela sua bondade, eu tive condições de ajudar ele a fazer a caixa. E ele com zombaria. Eu tive que pegar bloco para ele, tive que pegar material, cimento, areia, tive que fazer. Tive que pegar cola de cano, ajudando ele. Tive que ajudar. Quando terminou, ele falou para mim, olhou bem nos meus olhos e falou, eu não lhe falei, irmão, que eu ia fazer a caixa no seu quintal? Aquilo ali parecia que eu estava anestesiado. Anestesiado, mas pelo Espírito Santo. Ao ele sair do quintal, passou-se alguns dias, acabou a ira, acabou a revolta, acabou a vingança, acabou a divisão, acabou a inimizade. Eu consegui orar e sentir a presença gloriosa daquele que é santo, daquele que traz gozo para nossas almas, daquele que dá uma esperança de salvação, daquele Espírito, do Espírito Santo, que nos traz esperança de morar no céu, pude sentir de volta. Mas tive, com a graça que Ele me deu, tive que me sujeitar ao querer dEle, à soberania dEle, ao poderio dEle, à vontade dEle, à ordem dEle, e a decisão dele. Perdi os meus direitos só por necessidade de ter Jesus na minha alma, de ter comunhão com o Espírito Santo, de poder dobrar os joelhos e sentir a graça de Deus. Muitas vezes nós perdemos a comunhão com o Espírito Santo porque não queremos perder para o inimigo, porque muitas vezes não queremos perder para o diabo. Muitas vezes não queremos perder para nossos vizinhos, para nossos familiares. E muitas vezes nos tornamos carnais, cegos e homens brutos e mulheres brutas, muitas vezes, mesmo crente, perde a natureza, perde o caráter, escandaliza. Porque só por uma coisa, muitas vezes não queremos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Mas, continuando a história, alguns dias após, um irmão, Deus falou para ele que ele via no meu quintal 2 homens brigando e um matava o outro. Fiquei imaginando aquela situação que o irmão me falou. Poderia ter sido eu que poderia morrer. Imagino, aquele vizinho poderia estar armado na hora que estava fazendo a caixa do esgoto, na hora que estava cavando o buraco. E com graça de Deus eu pude ajudá-lo. A ira dele foi arrancada. O projeto dele ali, a defesa dele em querer me ofender, me prejudicar, me ferir. A graça de Deus na minha vida fez com que eu ajudasse a ele. A graça de Deus na minha vida fez com que eu suportasse as afrontas dele, as provocações dele, as desfeitas dele. Foi a graça de Jesus.
quero dizer para você, se sujeite ao Espírito Santo, se sujeite à voz de Deus, se sujeite a Jesus de Nazaré, ao Senhor dos senhores e Rei dos reis. O cristão só tem o direito de obedecer, sem questionar ao Senhor. Muitas vezes nos decepcionamos com Jesus Cristo, porque às vezes queremos reclamar com Jesus, queremos ensinar Jesus a trabalhar, mas queremos dizer uma coisa: o cristão, servo de Deus, só tem o direito de obedecer ao Senhor, negar a si mesmo para fazer a vontade dele. Com tudo isto aí, nos alegramos pela graça que Deus deu. Chegando no domingo à noite, no culto, terminou o culto, tinha duas portas na igreja que tem até hoje, as portas do lado do púlpito, e tinha a porta de entrada. Terminando o culto, os meus filhos eram ainda crianças, pré-adolescentes, e o meu filho mais velho, ele saiu na minha frente e eu saí após ele. E meu filho começou a correr no pátio da igreja. De repente, um diácono pega o meu filho pelo braço, com muita ignorância, pega o meu filho com a mão forte e começou a empurrar meu filho para frente e para trás. Começou a balançar ele para um lado e para o outro e gritando com ele. Quando eu vi aquilo, o sangue subiu para a cabeça. A natureza humana quis dominar a situação, mas eu ouvi uma voz lá do céu falando no meu coração: não diga nada. Não fale nada. Fui me aproximando até o meu filho, que estava na mão do irmão, sem razão, sem direito de falar nada, para não entristecer ao Espírito Santo. Não podia falar nada, senão eu desobedeceria ao Espírito Santo. Senão eu perderia a comunhão com Ele. Senão ele se afastaria de mim, me deixaria vazio. Se eu não obedecesse a Ele, se eu não me sujeitasse a Ele, se eu não fizesse a vontade dEle, se eu não fosse calmo, não tivesse o domínio próprio, não tivesse paciência, não tivesse certeza de que a voz do Espírito Santo estava falando comigo, eu teria falado para aquele irmão, sabe o quê? Você sabia que esta criança tem pai? E que é responsável pelos atos dela? Mas nem isto eu tive direito de falar. O irmão olhou bem nos meus olhos e falou: irmão Antônio, tá tudo bem? Pela graça de Deus, falei: está tudo bem. Está tudo bem, irmão Antônio? Eu digo: está tudo bem, pela graça que Deus deu. Aí ele falou assim: sabe o que que é? É que riscaram o meu carro aqui, riscaram a tinta do meu carro, e eu não sei quem foi, irmão Antônio. Então eu peguei o seu filho, corrigi ele desta forma, para que as outras crianças viessem a temer e não fizessem isso, porque eu não sabia quem foi. Eu pensei comigo: mas meu filho, você não sabe quem foi? Não pude falar isso para o irmão, pensei comigo: você não sabe quem foi, está fazendo isso com meu filho? Meu filho não riscou o seu carro? Aí ele falou: o seu filho não riscou o meu carro, porque eu não sei quem foi, mas para dar exemplo para outras crianças, eu peguei o seu filho. Mas está tudo bem, irmão Antônio? Graças a Deus está tudo bem. Quando passamos um minutinho ali, ele entrou na igreja e conversou com o pastor. Não sei o que. De repente o pastor me chama e fala para mim um negócio: irmão Antônio, nós estávamos aqui, o corpo de obreiros estávamos aqui conversando e tomamos uma decisão de lhe convidar para ser obreiro da casa de Deus. Me espantou, me assustou, fiquei surpreso, porque não via em mim esperança, projeto, capacidade para ser obreiro. Não tinha em mim um ponto de vista
me desse condições de me achar que eu seria capaz de fazer a obra, de ser um obreiro da casa de Deus, de estar no púlpito de uma igreja, de tomar a frente da obra. Mas naquele dia, disse para o pastor, sem entender muita coisa, eu disse que aceitaria ser obreiro. Ele falou, você vai ser cooperador a partir de hoje. Vamos orar por você aqui, você vai ser cooperador da igreja. Diga amém. Mas fui perguntar a Jesus o que estava acontecendo na minha vida. Coisas injustas, provocações, injustiças. Meu filho na mão de um homem sendo judiado. E eu não poder fazer nada, aceitar fazer o esgoto no meu quintal. A provocação do vizinho. E eu tive que ficar quieto. Daí Jesus, com aquela voz dele que nós conhecemos, falou no meu coração, sabe por que o pastor lhe chamou para ser obreiro da minha casa? Eu disse, não, Senhor. Ele falou, sabe o quê? Porque você me obedeceu. Você se sujeitou à minha vontade. Você fez o que eu te mandei. Você aceitou a minha ordem. Você se sujeitou a aceitar o vizinho todo errado, fazer um esgoto no seu quintal. Você aceitou seu filho ser judiado na mão de alguém, injustamente você não falou nada, só para me obedecer. Por isto que eu mandei o pastor lhe chamar para ser obreiro da minha casa. Muitas vezes não entendemos muita coisa em nossa vida. Mas aquele que escuta a voz do Espírito Santo, ele não está perdido. Ele não é bobo. Ele não virou tapete, como muita gente pensa. Agora, depois que aceitei a Jesus, virei tapete, cada um quer pisar, quer chutar, quer perseguir, quer dizer o que quer. Não aceito e muitas vezes queremos revidar. Muitas vezes esquecemos que temos um Deus que vela por nós. Muitas vezes esquecemos que tem alguém que é responsável pela nossa felicidade, pela nossa vida, pela nossa família. É necessário nós ouvirmos a voz do Espírito Santo para não se perder. Romanos 8,14 diz: o verdadeiro Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia, o Espírito Santo é o nosso consolador. Nós não estamos sozinhos, nós estamos abandonados. Precisamos seguir a direção do Espírito Santo. Se você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, pergunta ao Espírito Santo o que fazer. Não haja com impulso humano. Lucas 17, primeiro, tem um alerta para nós. Que diz assim: é impossível que não venham os escândalos, mas ai dos tais pelos quais vierem os escândalos. Hebreus 12 primeiro diz que nós precisamos vigiarmos, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Começando por dentro da nossa casa. O obreiro, o homem de Deus, ele tem que ser aprovado. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz que devemos apresentar-nos a Deus aprovados. A condição do homem ser aprovado por Deus é quando ele se submete à voz do Espírito Santo. A condição do homem ser um homem de Deus não é quando ele prega bonito, não é quando ele expulsa demônio, não é quando ele fala línguas estranhas, não é quando ele faz maravilha, não é quando ele ganha almas. O homem de Deus é quando ele tem um caráter dominado, pautado pelo Espírito Santo. Sabe quando o homem de Deus é homem de Deus? Quando ele se sujeita à voz do Espírito Santo e decide fazer a vontade de Deus. Ele perde a sua razão, ele perde o seu direito.
quando ele decide agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, ser obreiro da casa de Deus, precisamos passar por testes. Às vezes a igreja, ela testa o obreiro, mas Deus mesmo se encarrega de testar o obreiro. Se você é obreiro da casa de Deus e está passando por algo que você não está entendendo, quero te dizer alguma coisa aqui. Deus está tratando o teu caráter para cuidar da casa dele. Deus não levanta qualquer um, Deus não envia qualquer um, Deus não manda despreparados, Deus não manda pessoas sem condições fazer a obra, não. Apesar que tem muitos pastores, presidentes, que não têm muitas vezes a direção do Espírito Santo. Não queremos aqui dizer que os pastores não são homens de Deus, mas queremos dizer daqueles que se dizem homens de Deus, que separam obreiros para a sua obra, aquele que ele quer, aquele que ele acha que é útil. Ele olha para a aparência, assim como Samuel olhou para o filho de Jessé, antes de ver Davi, e ele colocou quem ele quis na frente da obra. Muitas vezes, talvez você seja uma isca, talvez você seja um projeto de um pastor mercenário, que quer que a obra dele cresça, ele quer abrir igreja em vários lugares, porque a igreja hoje, para os mercenários, para os falsos pastores, virou um grande comércio, virou uma grande renda financeira. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, está dizendo que os falsos profetas, os falsos mestres, eles fariam negócio com a igreja, com as almas. Eles seriam comerciantes de almas. Eles não olhariam a salvação daquelas vidas, das almas. Eles não olhariam a edificação espiritual das almas. Ele não teria temor de apresentar as almas diante de Deus, como fala em Hebreus 13, versículo 7 e o 17, dizendo que o pastor vai apresentar a alma de cada crente da sua igreja, que ficou na sua responsabilidade diante de Deus naquele grande dia. O pastor, homem de Deus, ele tem compromisso com as Escrituras, ele tem zelo pela doutrina verdadeira, ele tem prazer de ensinar a verdade para a igreja, ainda que só fique somente 2 membros, mas ele tem responsabilidade. Sabe por quê? Porque a alma dele corre risco. O pastor que não conhece isto, não sabe o que é isto, ele não está preocupado também. E tem muitos obreiros que são obreiros levantados por homens. Não entende as coisas do Espírito. Não entende o que é ser chamada de Deus. Muitos, na verdade, têm uma chamada para ser pastor. Mas muitos, quero dizer aqui com minhas palavras, com fundamento na Bíblia, muitos não têm chamadas para serem pastores. Como fala em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, dizendo que Jesus é quem levanta pastores, apóstolos, profetas, para a sua obra. Muitos não têm chamadas de pastor. Muitos não têm chamadas para serem pastores. Muitos são chamados de pastores. Hoje, abrir igreja para muitos virou um comércio. Existe quase mais pastor presidente do que ovelhas dentro das igrejas. Cada esquina tem uma igreja, cada rua tem 3, 4 igrejas. Olhe na sua rua aí, próxima de você, quantas igrejas tem. Eu ouvi uma frase esses dias dizendo assim: não procure a igreja mais perto da sua casa, procure a igreja mais perto da Bíblia. Hoje, para muitos, abrir igreja, ser pastor presidente, virou o melhor comércio dos últimos dias. Imagina um pastor presidente ter 10 igrejas, cada igreja sobrando mensalmente para o pastor presidente, para ir para o caixa da sede, R$2.000 de cada uma, R$1.500 de cada uma. 10 igrejas dá de 15 a 20 mil reais por mês. Muitos estão desesperados, ungindo rápido pessoas neófitas, novos convertidos, obreiros sem experiência, obreiros que não têm chamada para serem pastores, para dirigir igrejas,
Mas muitos pastores e presidentes, muitos que se dizem pastores, que não tem chamada para pastor, porque o pastor de Deus, ele tem compromisso com as Escrituras. Ele sabe que cada pessoa que ele unge, que ele consagra para o ministério, é responsabilidade dele naquele grande dia. Mas para os mercenários, como Jesus falou em João 10, do versículo 10 ao 12, que existe o mercenário. Ele está preocupado com a renda da igreja. E muitos obreiros, sabe o que são? Presas fáceis. Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz aqui uma mensagem aqui para os obreiros da casa do Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Muitos abrem suas próprias igrejas, criam suas próprias doutrinas, suas próprias normas humanas. Eles fazem o que querem, dizem que a igreja é sua, ele é o presidente, ele fala o que quer, disciplina como quer, unge quem ele quer. Ele é um mercenário, homem de Deus, pastor de Deus. Ele não mexe com ovelhas, com almas, porque sabe que almas são eternas. Ou elas irão para o céu de glória, ou elas irão para o inferno. Então muitos estão ungindo obreiros para o seu ministério crescer, para a sua igreja espalhar pelos bairros, pelas cidades. Lá em Isaías, capítulo 24, Isaías 24, versículo 2, diz assim: e o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote. Para onde o pastor conduzir as ovelhas, que elas forem, ele vai atrás. Muitos vão perder sua salvação, porque assumiram responsabilidades de cuidar de ovelhas, sem poderem dar conta, sem terem chamada. Muitas vezes fazem parte de ministério de homens, igrejas, que se dizem igrejas. Homens abrem ministério dizendo que aqui é a casa de Deus, mas na verdade ali, a Bíblia diz que é sinagoga de Satanás. Em Apocalipse capítulo 2, está dizendo aqui que é sinagoga de Satanás. Igrejas que não são igrejas. Tem nome de igreja, mas não é igreja. Tem placa de igreja, tem pastor, tem Bíblia, tem terno, tem microfone, mas não é igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, diz assim: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, versículo 9. Muitos dizem que a sinagoga é templo, é igreja de Satanás. Jesus revelou para o apóstolo João na ilha de Pátmos, mandou ele escrever. Então muitos dizem que são igrejas, mas não são. Muitos, ele não tem compromisso nenhum com as Escrituras, ele não disciplina, ele não ensina. Existem igrejas que não têm culto de doutrina, não tem escola dominical. Como o povo vai alcançar edificação se o que edifica é a palavra? João 17:17 diz que a palavra de Deus é a verdade e que deve edificar a igreja na verdade. Nós devemos tomar cuidado. Nem todos os pastores têm chamada de Deus. Mas sabe quando é que o falso pastor ele tem espaço? Sabe quando uma pessoa honra um falso pastor? Quando a pessoa
dizima na igreja do falso pastor, sabe quando? Quando ele não conhece as Escrituras. Quando ele não lê Bíblia. Tem crente que não lê Bíblia. Ele não quer ouvir a repreensão da palavra de Deus. Ele não quer ouvir a verdade que salva, a verdade que liberta. 2 Timóteo, capítulo 4, nos alerta aqui algo que é necessário que nós venhamos a falar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Existem muitos pastores que não querem convidar pregadores que preguem a Bíblia. Existem muitas ovelhas, muitos crentes que não gostam de ouvirem mensagem bíblica. Não gostam de pregador que prega a Bíblia, ele quer profecia. Muitas ovelhas, muitos membros de igreja, sabe o que eles querem? Movimento, pula-pula, revelação, mesmo que seja mentirosa. Estamos numa época final da igreja. Estamos numa época em que, se o obreiro não tomar cuidado, ele trabalha para o homem e não para Jesus. Existe igreja que proíbe pregar algumas coisas. Igrejas centenárias mudaram a doutrina, perderam a pureza, a simplicidade do evangelho, porque entrou os falsos ensinamentos, entrou os falsos doutores, corrompendo as igrejas, mas eles têm autoridades, eles têm diplomas, eles têm anéis de formatura, eles têm conhecimento, eles são pessoas intelectuais, eles têm filosofia, ponto de vista humano. Hoje criou uma autoridade dentro de muitos ministérios que a Bíblia reprova e despreza isto, dizendo que uma pessoa que fez faculdade teológica, ele pode falar o que ele quiser e tem que ser respeitado. A minha Bíblia desconsidera isto. Então eu queria me dizer com isto aqui: cuidado, você obreiro, nós obreiros da casa de Deus, leia a Bíblia. Não tenha medo de pregar a palavra de Deus. Aquele que negar Jesus diante dos homens, Jesus vai negar diante do Pai. Ser obreiro hoje, chegar numa porta de uma igreja com um terno, com uma gravata, parar um carro bonito, dar um dízimo alto, já está qualificado para ser pastor. E você, muitas vezes, nós, se não tomarmos cuidado, nos tornamos, sabe o quê? Presas fáceis. Pessoas que nos querem honrar. Pessoas que querem nos consagrar. Não sabe o chamado de Deus, não conhece a nossa vida, mas quer já dar uma igreja para nós tomarmos conta. Quantas vezes eu fui chamado para ser pastor de igreja de muitos ministérios, somente porque me viu de terno, me viu minha esposa, que pela misericórdia de Deus gosta de fazer a obra, gosta de estar no conjunto das irmãs, de fazer visita, gosta de trazer uma palavra, gosta de louvar. Deus, pela misericórdia, tem usado, já se tornou alvo para ser atraído por muitos pastores, mas pela bondade de Deus temos fugido destas programações, desses projetos. Hoje, para ser pastor de igreja, está muito fácil. Muitos pastores estão procurando obreiros para trabalhar na sua igreja. E muitos querem ser obreiros, querem ser ungidos para abrir as suas igrejas. Muitas vezes trabalham na liderança de uma igreja, às vezes montam uma sociedade com o pastor. A igreja está virando assim, lamentavelmente. Temos que falar a verdade do evangelho, que muita gente está enganado, está trabalhando para o homem, está trabalhando contra o evangelho de Cristo e está achando que vai morar no céu. E muitas vezes falta coragem para ser pregado estas coisas. Nós respeitamos a palavra de Deus e respeitamos a igreja do Senhor, mas não respeitamos falsos mestres, nem respeitamos falsos pastores, nem respeitamos mercenários, nem respeitamos hipócritas, não respeitamos apóstatas. Homens que pregavam a Bíblia hoje estão calados. Estão distorcendo
Aquilo que ele pregava antes, não quer pregar mais, porque não dá número de ovelhas na igreja, não dá ibope, não dá agendas. Pregar a palavra de Deus não é para todo mundo. Ser animador de palco, nos últimos dias, tá gente brigando, obreiros brigando para ter oportunidade. Obreiros com inveja do outro obreiro que é muito usado pelo Espírito Santo. Obreiros que é convidado, cria inveja. Só que muitos não sabem a responsabilidade quando chegarem diante de Jesus para prestar conta das suas obras. Aqui na terra, hoje, ser celebridade dentro da igreja é coisa que levanta o ego. Dizer que pregou, ouvir alguém dizer que Deus usou, é coisa que é melhor do que morar no céu para muitos. Muitos não querem honrarem a Jesus. Não estamos nos colocando aqui como perfeitos, não. Estamos aqui para alertar, para poder falar aquilo que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações. Angustiados dentro das igrejas de ver pessoas enganadas, ovelhas enganadas, distorcendo o caminho da salvação das ovelhas. Pastores dizendo que não é pecado, liberando o segundo casamento, liberando roupas sensuais, liberando todo tipo de coisa, que o mundanismo entrou na igreja. E muitos pastores não estão preocupados com o mundanismo dentro da igreja. Estão preocupados no final do mês, saber quanto entrou no dízimo, pagar o aluguel do salão, tirar alguma despesa e o resto no caixa da igreja. Se falar a verdade e esvaziar a igreja, não prega mais a verdade. Veja quem você vai convidar. Qual é o obreiro que você vai convidar, o pregador, a missionária que vai pregar, para ver o que ela prega para atrair o povo. Muitos pastores não estão disciplinando, sabe por quê? Porque na esquina da rua da igreja dele, tem mais 4 igrejas esperando que o pastor discipline aquele obreiro, discipline aquela irmã, para lá na esquina o pastor de lá já convidar e já colocar na frente da obra. Depende do dízimo que ela der. A verdade, nós temos que pregar. Muitos estão honrando mais o homem. Romanos 1:25 diz que muitos preferem honrar mais a criatura do que o Criador. Muitos não têm coragem de pregar a palavra de Deus porque não dá ibope, não dá agenda, não tem convites. Mas uma coisa, nós temos que nos preocuparmos. No dia do acerto de contas com Jesus, Jesus vai requerer das nossas mãos aquilo que Ele colocou. Chegar diante de Jesus como obreiro, como cooperador, como diácono, como presbítero, como evangelista, como pastor. Deixa eu dar um conselho aqui. Paulo falou que cada um fique na vocação em que foi chamado. Muitos estão ouvindo, sabe o que, de muitos pastores, mercenários? Deus me falou que você vai ser pastor. E eu vou ungir você agora. Mas ali não é Deus que falou, muitas vezes. Sabe o que é? Ele precisa de obreiros para abrir igrejas. Ele quer deixar a igreja local na mão de alguém responsável ali, que dê continuidade, que encha a igreja, porque ele quer abrir outra lá em outra rua, no outro bairro. Teste para obreiros. Cuidado a igreja que você está servindo a Deus. Cuidado a palavra que você está pregando para o povo. Cuidado a mensagem que você está levando para a igreja. Mensagens, sabe o que? Programadas. Mensagens presumidas. Eles presumem. 1 Timóteo capítulo 3 está dizendo que nos últimos dias da igreja seriam tempos difíceis. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante aqui, até o versículo 9. Está falando como seriam os últimos dias obreiros avarentos, presunçosos, soberbos. Presunçosos, sabe o que é? Eles presumem o que falar.
Não, se eu falar isso aqui, fulano não vai gostar. Se eu falar isto aqui, Beltrano não vai gostar. Se eu falar isso aqui, Ciclano não vai gostar. Eles têm medo de pregar a palavra. Sabe por quê? Porque não são chamados por Jesus para pregar a palavra. Eles pregam o que eles querem para agradar o povo. Mas a Bíblia tem uma relação aqui que nos esclarece a recompensa dos falsos obreiros. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 11 ao 13, diz que a recompensa dos obreiros do diabo será de acordo com as suas obras. Cuidado. Ser obreiro tem que ter chamada. Dirigir igrejas tem que ter chamada, porque senão o pastor se torna suicida da própria alma. Pastor que assume, homem que assume obreiros, que assume a posição de pastor e não tem coragem de ensinar a igreja, porque o pastor presidente proibiu, porque os teólogos proibiu. Então não prega. Tempo de apostasia. Timóteo aqui tem uma relação que nos fala sobre isto aqui. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. Olha o que diz. Versículo 1 em diante. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência. Nosso telefone para contato é o 11 96161 5770, é o WhatsApp. Deus abençoe, no nome de Jesus. Já vou!